Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que Jeová esteja com cada um de vocês, queridos irmãos e queridas irmãs. E nesse vídeo, vamos estar disponibilizando a reunião Nossa Vida e Ministério Cristão completa desta semana, 13 a 19 de outubro. De maneira objetiva, como os irmãos bem sabem, nós vamos analisar e preparar as partes principais desta reunião, que são aquelas por perguntas e respostas. Então, iniciando, nós vamos considerar aqui a leitura da Bíblia desta semana de Eclesiastes, capítulos 7 e 8, e ver que joias espirituais podemos encontrar nessa leitura e assim estar comentando nessa parte. Depois, passando para a sessão Nossa Vida Cristã, nós teremos mais um importante discurso de 15 minutos com o tema Desenvolva uma forte fé na ressurreição. Neste discurso, nós teremos 4 perguntas para responder, sendo 2 delas baseadas num relato bíblico e as outras 2 baseadas num vídeo para assistirmos. Então veremos também as respostas desse discurso para tirarmos o máximo de proveito nessa sessão. Finalizando no estudo bíblico de congregação, nós vamos estar continuando estudando o livro Aprenda com as Histórias da Bíblia, especificamente as histórias 26 e 27. Então veremos também as respostas desse estudo para assim darmos excelentes comentários. Portanto, para aqueles que ainda não fizeram, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, façam um comentário. Quando você comenta em nossos vídeos, o YouTube entende que nossos vídeos são de relevância, são de importância, e isso gera engajamento. Ou seja, o vídeo fica mais vezes disponível na página inicial do YouTube, facilitando a pesquisa de outros irmãos. Então fiquem à vontade em deixar os seus comentários. A nossa primeira pergunta aqui da apostila tem como base Eclesiastes, capítulo 7, versículos 20 a 22. Diz assim: Pois não há nenhum homem justo na terra que sempre faça o que é bom e nunca peque. Também, não dê atenção a todas as palavras que as pessoas dizem, senão você poderia ouvir seu servo amaldiçoá-lo. Pois você, no íntimo, bem sabe que você mesmo, muitas vezes, amaldiçoa outros. Notem a pergunta. Como esses versículos podem nos ajudar a decidir se vamos ou não falar com alguém que nos ofendeu? Resposta. Esses versículos nos ajudam a lembrar que todos cometem erros, inclusive nós mesmos. Então, uma lição prática que podemos aplicar hoje sobre isso é, antes de confrontarmos alguém que nos ofendeu, refletirmos: será que ele errou sem querer? Será que eu já fiz algo parecido? Isso pode nos ajudar a ser mais compreensivos e escolher perdoar em vez de criar mais conflito. Além disso, esses versículos nos ensinam a agir com humildade, empatia e amor, reconhecendo que errar é humano e perdoar é uma escolha que agrada a Jeová. Excelente! Agora, com base na leitura completa de Eclesiastes, capítulos 7 e 8, que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? No versículo 1 do capítulo 7, diz assim: Um bom nome é melhor do que um bom óleo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Lição. Observamos aqui que ter um bom nome é maior do que qualquer riqueza material. E podemos fazer isso hoje por meio de nossa fidelidade e obediência constante a Jeová. Isso, além de dar um verdadeiro sentido em nossa vida, vai também nos proteger desse mundo iníquo e nos dar plena alegria. Muito bem, agora ainda no capítulo 7 de Eclesiastes, vamos analisar aqui o versículo 9. Diz assim: Não fique ofendido facilmente, pois é o coração dos tolos que fica ofendido. Versículo 9, lição. Vimos aqui que, como servos de Jeová e seguidores de Cristo, é essencial cultivarmos paciência e maturidade. Então, em vez de reagirmos impulsivamente a um comentário ofensivo, devemos evitar ser sensíveis e mesquinhos e não tirar conclusões precipitadas. Isso, além de promover a paz, vai evitar que cometemos algumas tolices. Muito bem, agora vamos considerar o versículo 10 do capítulo 7. Diz assim: Não diga, por que os tempos antigos eram melhores do que os atuais? Pois não é a sabedoria que o faz perguntar isso. Eclesiastes 7:10, lição, observamos neste versículo que não é errado perguntarmos por que os tempos passados foram bons. Afinal, boas lembranças são o presente de Jeová. O problema realmente está em compararmos nossas circunstâncias passadas com o presente e concluir que tudo está pior agora. Isso, além de nos desanimar,
pode fazer com que deixemos de focar nas promessas de Jeová e, consequentemente, deixar de servir a Ele. Então, precisamos tomar cuidado com isso para não perdermos o contentamento. Agora vamos passar aqui para o capítulo 8 de Eclesiastes e analisar o versículo 11. Diz assim: Por não se executar logo a sentença contra um ato mau, o coração dos homens se enche de coragem para fazer o mal. Vejam só que interessante a lição. Vimos aqui que a paciência de Deus em não executar a sentença imediatamente não é um sinal de fraqueza, mas sim uma oportunidade para as pessoas se arrependerem. Então, isso nos ensina e ressalta a necessidade de nos ocuparmos urgentemente na pregação e divulgação do reino de Deus, pois as pessoas precisam saber e tomar uma posição antes que esse julgamento chegue. Então, o tema é: desenvolva uma forte fé na ressurreição. Vamos ler a fonte de matéria. A promessa de Jeová da ressurreição é uma das coisas mais preciosas que nós temos. Ela nos ensina sobre as qualidades de Jeová, seu poder, sua sabedoria, sua misericórdia e principalmente o amor que ele tem por cada um de nós. Quando temos uma forte fé na ressurreição, conseguimos ver além dos nossos problemas. Também podemos sentir uma certa medida de paz e consolo quando enfrentamos situações difíceis, como perseguição, doença ou a morte de alguém que amamos. Não é possível sermos felizes de verdade se não tivermos fé na ressurreição. O que acha de ter o alvo de fortalecer sua fé nessa esperança maravilhosa? Agora temos um texto aqui para ler, que é o relato de João, capítulo 11, versículos 21 a 24. E depois temos a seguinte pergunta para responder: Como Marta mostrou que tinha forte fé na ressurreição? Resposta: Marta demonstrou que sua fé na ressurreição era forte porque, embora seu irmão Lázaro tivesse morrido, ela confiava que tudo o que Jesus pedisse a Jeová, ele concederia, incluindo trazer seu irmão Lázaro de volta à vida. Então ela demonstrou total confiança nas promessas de Deus e no poder de Jeová para cumpri-las. Agora a segunda pergunta: como ela foi recompensada por sua fé? Então a resposta podemos encontrar na continuação do relato, em João, capítulo 11, versículos 38 a 44. Resposta: observamos no relato que Jeová abençoou a fé de Marta, permitindo que ela testemunhasse quando Jesus, com a autoridade que lhe fora dada por seu pai, chamou Lázaro, e ele se levantou e saiu do túmulo. Marta viu a glória de Deus, exatamente como Jesus lhe havia dito. Isso mostra que Jeová não apenas nos dá uma esperança futura, mas também nos alivia da dor presente, demonstrando que ele compreende profundamente o nosso sofrimento. Excelente, agora temos um vídeo para assistir, com o tema Imite mulheres que mostraram forte fé, Marta. É importante que os irmãos assistam esse vídeo para vocês entenderem as seguintes perguntas. Por que a esperança da ressurreição é preciosa para você? Apesar de ser uma pergunta pessoal, eu coloquei aqui de maneira geral a seguinte resposta. Sem dúvida, porque a Bíblia ensina que Jeová não só tem o poder, mas também o desejo de trazer aqueles que morreram de volta à vida. Jesus nos garantiu em João 5, 28 e 29 que aqueles que estão nos túmulos memoriais ouvirão a sua voz e sairão. Então, saber que a morte é como um sono temporário e que Jeová despertará nossos entes queridos em breve, nos dá muito conforto e confiança em seu amor e poder. Agora a próxima pergunta, com base no vídeo: o que você pode fazer para manter forte a sua fé na ressurreição? Resposta: em Romanos 15:4, menciona que ler a Bíblia e meditar em seus ensinamentos nos ajuda a manter a esperança viva e forte, mesmo em momentos de tristeza ou perda. Então, para mantermos nossa fé forte na ressurreição, podemos meditar nas histórias em que Jeová, por meio de Jesus, trouxe pessoas de volta à vida, como no caso de Lázaro, o filho da viúva de Sarefá, enfim. Esses relatos vão nos lembrar e reforçar que as promessas de Jeová sempre se cumprem. Então a história 26 tem o seguinte tema: os 12 espiões. E fazendo um resumo aqui com base em toda essa história, temos duas perguntas principais. A primeira: o que aconteceu quando os 12 espiões voltaram de Canaã? Resposta: 10 dos espiões ficaram com medo e disseram que o povo de Canaã era muito forte e que os israelitas não conseguiriam vencer. Isso deixou o povo desanimado e com medo, a ponto de querer voltar para o Egito. Eles não confiaram em Jeová, mesmo depois de tudo o que ele já tinha feito por eles. Agora a segunda pergunta: como Josué e Caleb mostraram que confiavam em Jeová? Resposta: Josué e Caleb encorajaram o povo a confiar em Jeová, dizendo que a terra era boa e que, com a ajuda de Deus, eles poderiam conquistá-la. Eles não tiveram medo dos inimigos,
porque sabiam que Jeová estava com eles. Essa atitude mostrou fé verdadeira e coragem espiritual. Muito bem, agora vamos passar aqui para a história 27, que tem o tema Jeová castigou os rebeldes. E fazendo um resumo com base em toda essa história, temos também duas perguntas principais. A primeira, por que Corá e os outros homens ficaram rebeldes? Resposta, porque eles não queriam mais obedecer a Moisés e questionaram por que só Arão podia ser o sumo sacerdote. Eles disseram que Jeová estava com todos, e não apenas com Moisés e Arão. Na verdade, eles estavam se rebelando contra a autoridade que Jeová tinha estabelecido. Agora a segunda pergunta. Como Jeová provou que tinha escolhido Arão para ser sumo sacerdote? Resposta. Jeová mandou Moisés colocar 12 bastões no tabernáculo, uma para cada tribo, e escrever o nome de Arão no bastão da tribo de Levi. No dia seguinte, flores nasceram no bastão de Arão, mostrando claramente que Jeová o havia escolhido como sumo sacerdote. Irmãos, então chegamos ao fim da reunião Nossa Vida e Ministério Cristão desta semana 13 a 19 de outubro. Realmente tivemos aqui mais uma reunião muito encorajadora, instrutiva, que ajuda tanto nossa vida como o nosso ministério cristão. E esperamos de coração que, com o auxílio desse vídeo, vocês possam tirar o máximo de proveito em cada uma dessas sessões importantes. Para aqueles que ainda não fizeram, incentivamos que se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, também um hypar, relembrando aos irmãos que todas as respostas da reunião completa estarão disponíveis no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo, para que vocês possam copiar ou tirar fotos, prints da tela do celular. Fiquem à vontade. Também incentivamos que compartilhe esse vídeo com outras pessoas, amigos, familiares, e se ainda possível, se desejar ajudar o nosso canal, assim como outros irmãos têm feito, torne-se membros do canal ou clique na opção Valeu Demais. Estas duas opções têm ajudado muito o nosso canal a crescer e têm feito com que os nossos vídeos cheguem a mais irmãos. Uma excelente semana com as bênçãos de Jeová, um grande abraço e até mais nos próximos vídeos.